Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Quantas vezes a gente ouviu falar que o Brasil é o celeiro do mundo? Essa frase é da época de Getúlio Vargas, era um slogan nacional. Somos um dos principais produtores e exportadores de produtos agrícolas do mundo. Temos área, água, tecnologia, mercado. E o agronegócio representa quase um quarto do PIB nacional, o Produto Interno Bruto. Mas como é que se aumenta a produção sem comprometer a natureza, com sustentabilidade? Será que a gente está tratando a agricultura com o devido respeito? Bom, você deve estar achando estranho a agricultura ser o tema de um programa de política. Mas é que o parlamento, as leis feitas aqui, têm um papel fundamental neste setor. Com a palavra, um especialista, Walter Lazzarini Filho, presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp e deputado estadual por 2 mandatos aqui na Assembleia. Ele também foi presidente da CETESB e secretário de Agricultura de São Paulo. E sempre vai ser um engenheiro agrônomo. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é uma honra. Satisfação é toda nossa, é um prazer enorme estar aqui presente com vocês e de início quero parabenizar a PESP, a Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, por essa brilhante iniciativa de fazer o resgate da memória do Legislativo. Está preparado para lembrar de tudo que viveu aqui? Sim. 2 mandatos foram. 2 mandatos, exato. De 83 a 87, de 87 a 91. Isso. E o início do nosso trabalho político aqui se deu, na verdade, a origem se deu pelo trabalho junto aos agrônomos na Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo. Fui presidente dessa entidade que representa os profissionais da engenharia agronômica do Estado de São Paulo em 2 períodos, de 76 a 78, 78 a 80. Depois, de 79 até 83, presidi a Federação das Associações de Engenheiros Agrônomos do Brasil e também por 2 mandatos, mobilizando os engenheiros agrônomos. E a vinda aqui para a Assembleia, que digo que até nem era esperada, se deveu a esse trabalho junto aos profissionais e também junto ao movimento ambientalista. Um aspecto muito importante que devo ressaltar é que, e você colocou muito bem no início do nosso programa, é que sempre se olhou muito a agricultura exclusivamente do ponto de vista de produção e produtividade. Havia necessidade, por isso um grupo de jovens engenheiros agrônomos que resolveu discutir um pouco a parte social e ambiental da agricultura. Não é possível se fazer agricultura sem a preservação do meio ambiente. Não é uma agricultura sustentável. E justamente com essa visão que nós imprimimos na Associação dos Agrônomos, é que nos levou a discutir temas muito importantes, como, por exemplo, o desmatamento, que ocorria de uma maneira muito comum no Brasil como um todo. Discutimos muito a erosão do solo, que é um problema seríssimo do Brasil ainda hoje. Discutimos o uso indiscriminado de agrotóxicos, daqueles produtos que são utilizados para combate de pragas e doenças. E foi por isso que, em função deste trabalho, havia necessidade de ter uma representação dos engenheiros agrônomos, representação dos ambientalistas na Assembleia Legislativa. Então, foi através deste trabalho que nós chegamos. Escolhido. E foi por isso que nós tentamos esse primeiro mandato e tivemos um mandato em 82, que foi um período absolutamente fantástico e que nos permitiu trazer para a Assembleia Legislativa aquelas visões muito claras de que a agricultura é fundamental à produção, à produtividade, mas também é fundamental à preservação do meio ambiente. Então, esses foram os aspectos que nos trouxeram até a Assembleia em São Paulo. Porque faltava regulamentação, faltavam leis mesmo nesses 3 assuntos, nesses 3 pontos que o senhor tocou? Exatamente. Um primeiro assunto, a questão da erosão dos solos. O solo é o sustentáculo da agricultura que produz alimento, energia e fibras para nós. Então, era fundamental. Trabalhamos muito nessa questão do solo. Trabalhamos e nos manifestamos inúmeras vezes com relação ao desmate, ao desmatamento que acontecia. Ainda antes de entrar aqui na Assembleia, nós nos manifestamos várias vezes contra, inclusive, uma proposta que ocorreu em 78, que era uma barbaridade, um absurdo,
do governo que nós vivíamos, que naquela época era o governo de exceção, era uma ditadura em que nós vivíamos, em que surgiu a ideia de se fazer o pagamento de parte da dívida brasileira com o desmatamento na Amazônia. Isto, para os que não se lembram, ocorreu em 1978, em Manaus, e nós tivemos a oportunidade, então, de nos manifestar como engenheiro agrônomo e como presidente, então, da Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, denunciando essa barbaridade. E aqui, na Assembleia, um trabalho específico de engenheiro agrônomo foi a elaboração e aprovação da lei dos agrotóxicos. Esta lei é uma lei que, ela basicamente, ela obriga a se ter uma receita agronômica, um receituário agronômico, que é assinado exatamente por um profissional da engenharia agronômica, para a venda dos agrotóxicos. Agrotóxicos são produtos que são utilizados eram utilizados de uma maneira indiscriminada e eles podiam provocar, como provocavam, contaminação do meio ambiente, dos rios, contaminação do solo, contaminação dos alimentos e até intoxicação dos trabalhadores rurais. Por isso, havia necessidade de ter uma regulamentação, e essa regulamentação aconteceu por uma lei da nossa autoria. Como é que era a questão no comecinho da década de 80, quando o senhor chegou até aqui, em relação a essa divisão que parece que a gente tem entre ambientalistas e ruralistas, por exemplo? Uma divisão que a gente viu muito forte na discussão do Código Florestal, um racha mesmo, como se as duas partes fossem incapazes de chegar até um consenso e até um texto costurado de acordo com os interesses dos dois lados. Já existia esse racha? Não existia porque o número de ambientalistas era muito pequeno. Ah, ainda era uma novidade, verdade. Então, eu sou ambientalista desde 1976, então já tenho aí quase uns 40 anos de militância na área ambiental. E naquela oportunidade eram muito poucos os que se dedicavam a essa questão, até porque nós não tínhamos muita informação a respeito dos impactos ambientais e das consequências dos impactos ambientais na saúde da população. Por exemplo, na preservação de nascentes. Por exemplo, nascentes, outro assunto, disposição inadequada de resíduos. Né? Você coloca os resíduos, muitas vezes ele penetra no solo, penetra no lençol freático, contamina a água, que às vezes é uma água que serve para abastecer a população através dos poços, seja poço cacimba, ou a água do aquífero, às vezes. Exatamente. Então, naquela época não havia, o movimento ambientalista até era muito pouco levado em consideração. Era tímido. Era muito tímido, era um número muito pequeno de pessoas. E foi crescendo, claro que a gente gostaria que tivesse avançado muito mais rapidamente. Entretanto, como 30 anos para a nossa vida é muito tempo, para a vida do planeta não é nada. E acho que houve uma evolução muito grande. Realmente há uma conscientização hoje por parte da população, a imprensa ajuda muito, o Ministério Público, as empresas mesmo estão muito conscientes de que elas devem tomar muito cuidado com a preservação do meio ambiente, porque depende desse meio ambiente para suas atividades. O que você colocou é um fato muito correto. Que se explicitou de uma maneira muito clara na discussão do Código Florestal, ambientalistas e ruralistas. Isso é ruim, porque todos nós, independentemente de estar no setor público, no setor privado, no executivo, no legislativo, nós temos como obrigação prestar o nosso serviço para a comunidade, para a sociedade. Então, há necessidade de se fazer um entendimento, e é possível entendimento, até porque não acredito que os ruralistas queiram uma agricultura que não seja sustentável. Bom, como é que era a questão da bancada, que é a questão política mesmo? Um agrônomo vem parar aqui na Assembleia Legislativa, onde existiam dois partidos, né? Naquela época o senhor era de qual partido? Do MDB. Do MDB. Aí chegou aqui, tinha uma bancada, aí tem toda a questão de fazer parte de uma comissão. Como é que foi essa chegada para o mundo político, assim? Bom, para mim uma grande novidade, né? Porque a minha atuação era uma atuação mais como líder de entidade de classe dos agrônomos e não tinha tido nenhuma experiência ainda num legislativo. Era uma outra terra, literalmente, né? Não era nem uma mundo. outra praia, uma outra terra. Um outro mundo. Um outro mundo. Era interessante, porque nós tínhamos, no início do governo Montoro, nós tínhamos 84 deputados. Eram 42 da situação e 42 de oposição.
Então era uma disputa muito equilibrada. Muito justa. Mas foi um período absolutamente espetacular, porque nós tínhamos, logo em seguida, com a criação dos outros partidos, era muito interessante a gente poder participar de uma discussão em que se explicitavam claramente as posições ideológicas mais variadas. E o bonito da Assembleia Legislativa, ou do Poder Legislativo, é que ele é um poder absolutamente democrático, porque aqui só entram as pessoas que foram escolhidas por uma parte da sociedade, diferentemente do Judiciário e diferentemente do Executivo. Por isso, a convivência com os parlamentares, com as mais distintas opiniões e com a capacidade de, civilizadamente, a gente se respeitar, mostrava uma possibilidade de entendimento e diálogo, mesmo com posições bastante diferentes. Mas tinha que fazer, né, essa coisa do diálogo, de convencimento ali, de expor os argumentos, de subir na tribuna e fazer um discurso. Exatamente. Como é que foi isso? Às vezes a gente sentia que havia uma certa dificuldade em convencer os outros, até porque, infelizmente, muitas vezes a gente percebe isso no Brasil, você tem quem é situação vota sempre para o governo e quem é oposição vota sempre contra o governo. E às vezes, havia uma dificuldade de se discutir, e claro que muitas vezes conseguia se convencer, mudando um pouco o projeto do Executivo, justamente para adequar e aceitar a opinião também da oposição. Por outro lado, quando se tinha aí projetos que eram um projeto de iniciativa parlamentar, então havia uma camaradagem muito grande. Se discutia muito e se aceitava as opiniões e se votava favoravelmente ao projeto de lei. Mas o senhor disse que ainda não existia, claro, um lado ambientalista, né, que essa mentalidade começou a se formar. Mas existia já uma mentalidade ruralista, uma bancada ruralista, alguém que fazia parte, que representava os donos de fazendas, os donos de terra, isso existia? Existia, Vivi, mas não era tão clara quanto é hoje na Câmara Federal. Que tem um peso enorme. Tem um peso enorme. Aqui na Assembleia Legislativa, você tinha alguns deputados que eram ligados ao interior, isto é, que eram fazendeiros, e outros que vinham do interior, mas não tinham essa vinculação com a atividade agrícola. Então, não se explicitava muito claramente isso. Isso se aceitava muito porque a gente trazia para a Assembleia uma nova ideia, uma ideia de preservação do meio ambiente. Quer dizer, quem pode ser contra o meio ambiente? Ninguém. Todo mundo é favorável à preservação do meio ambiente. Então, se trazia aqui proposta de preservação do uso do solo, de conservação do solo, de preservação dos recursos naturais. Quer dizer, era novo, mas era surpreendente pelo bem que poderia fazer. Isso. E nesse sentido, havia um interesse muito grande por parte de tantos parlamentares. Não senti. Para ser sincero, às vezes, por exemplo, eu propus um projeto de lei para evitar as queimadas de cana. Isso que hoje já existe transformado em lei. Então, foi uma iniciativa inédita na época, mas como nós tínhamos alguns parlamentares que eram ligados à atividade, eles... Ligados às usinas? Às usinas, eles se manifestaram contra e até o projeto foi arquivado. Mas acho que foi um primeiro passo que foi dado, quer dizer, levantou o problema e que hoje nós temos uma lei proibindo a queima da cana. Acho que foi de vanguarda mesmo, viu? Porque olha o que se discutiu isso até chegar nessa lei. Durante muitos anos, veja, nós tivemos aqui nesse período de 83 a 91, nós estamos falando aí há mais de 20 e tantos anos atrás, e justamente esta proposta que tramitou aqui, mas depois foi arquivada, ela teve resistência porque os usineiros de então, que tinham uma postura mais conservadora, entendiam que isso daí ia prejudicar a atividade da produção de açúcar e álcool na época. E o senhor defendeu com ênfase isso? Sim, tentou conversar, tentou, mas não... Não foi possível. Dessa vez não passou. Não, dessa vez não passou. Bom, e aí teve um outro mandato, né? O senhor está me contando já tudo junto e misturado dos dois, ou o senhor está falando desse primeiro? Não, só? Acho que tudo dos tudo dois. Junto, exato. E, então foram 8 anos que o senhor tirou uma experiência que o senhor classifica como daqui? Não, absolutamente riquíssima. Espetacular, riquíssima.
principalmente porque o período em que nós estivemos na Assembleia foi um período em que você tinha, a nível federal, uma ditadura militar e, a nível estadual, o primeiro governo eleito democraticamente. E participar, não só na Assembleia, como até com atividade política, foi enriquecedor. Nós tínhamos aí como governador o governador Franco Montoro, que vinha do Senado, que era um senador dos trabalhadores, que todos nós sempre respeitamos, e como o Poder Legislativo não tinha muita prerrogativa, era fundamental que a gente fizesse um trabalho muito mais político, de apoio ao governo, para mostrar que a democracia era o regime que devia ser implantado e devia ser consolidado. Bom, vamos então para o intervalo, vamos contar então no próximo bloco como é que foi a experiência na Secretaria de Agricultura, na CETESB. Ótimo, com prazer. Daqui a pouquinho a gente volta então com mais memórias, não sai daí, até já. Estamos de volta com Memórias do Poder Legislativo, que hoje entrevista um deputado estadual por 2 mandatos aqui na Assembleia, Walter Lazzarini Filho. Bom, antes da gente entrar então nessa questão da Secretaria da Agricultura e também da CETESB, vamos contar um episódio, né, interessante que teve aqui na Assembleia, que foi a questão dos passarinhos, né? O que aconteceu naquela época? Bom, primeiro é importante a gente fazer referência que foi criada a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, que não existia na Assembleia. Não existia. Criada a comissão e eu fui presidente dessa comissão durante um determinado período. Foi uma experiência espetacular porque nós transformamos essa comissão numa comissão itinerante. Nós saímos com os deputados e íamos até os locais, na Billings, fomos lá para Cubatão e fazíamos essas visitas justamente para levar os deputados a conhecerem em loco a situação e os problemas que estavam acontecendo. Estado, que era super diferente, né? Porque tem cana na parte nordeste, é totalmente gado de um lado. E tinha o problema de poluição praticamente em todos os lugares, então era fundamental. Na época, lembramos bem a questão de Cubatão, que o governo Montoro investiu pesadamente, era conhecido como o Vale da Morte, e depois o Cubatão chegou a receber até prêmios internacionais, justamente porque conseguiu controlar a poluição que ocorria naquela época. Essa comissão de meio ambiente aqui da Assembleia funcionou com muita participação de vários deputados, e é interessante a gente lembrar também que neste período ocorreu um fato muito divulgado, que foi um prefeito de um município aqui próximo de São Paulo e que fez uma chamada passarinhada. Isto é, matou milhares de pássaros, e ofereceu aí para alguns deputados, para algumas autoridades, e foi um escândalo, porque matou e fez uma passarinhada, tinha um churrasco de passarinho que foi, e depois Mas foi um escândalo. Mas para que isso? Para chamar a atenção? Não, porque se alegava que estava havendo um ataque desse pássaro nas lavouras, então aí mandou matar esse passarinho, aí para aproveitar fez uma passarinhada e foi divulgado amplamente, porque era um momento em que começava a se tomar consciência da importância da preservação do meio ambiente e, portanto, a preservação de todas as formas de vida. E os pássaros representam uma forma de vida extremamente bonita, alegre, sonora. Então, esse foi um fato que provocou até, foi de um certo ponto foi péssimo, tá? Do outro ponto foi interessante, porque provocou uma reação muito grande, levantou mais o tema na imprensa e se ganhou mais espaço para discutir a questão ambiental. Mas já era apaixonado o tema, né? Sempre já tinha ali uma... Sempre foi. Até a gente costuma dizer, Vivi, que quando a gente começou essa luta pela defesa do meio ambiente, eu estava na Associação dos Agrônomos, com essa visão mais ambiental, e uma das lutas que a gente fez foi contra a implantação do Aeroporto Internacional de Calcaia do Alto. Provavelmente poucos tenham ouvido falar nesse aeroporto internacional. Pois porque, eu não conheço. Pois era o local onde ia ser implantado o aeroporto que foi depois para Guarulhos.
e era um local de mata, era um local que tinha as piores condições para a implantação de um aeroporto, mas como era um próprio público, então se ia utilizar essa área. Então, nós fizemos uma campanha muito grande e conseguimos, através da imprensa, mudar o local para Guarulhos. Naquela época éramos muito poucos, né? Eram algumas pessoas que levantavam algumas bandeiras. Até se me permite, vou contar um fato que aconteceu na primeira campanha. Como ambientalista e com um grupo de pessoas apoiando, num determinado momento, uma artista de televisão, que era minha apoiadora, a Cacilda Lanusa, a Cacilda, num determinado programa, que não podia falar, ela disse, olha, o meu candidato é Walter Lazzarini, o número dele é tal. No mesmo dia, recebi dezenas, centenas de ligações telefone que me ajudou muito na campanha. Porque meu nome é Enéas, o número dele meio é tal. assim. E foi formidável porque a gente não tinha recurso naquela época para fazer campanha, então eram campanhas muito difíceis. Até vou contar mais um outro fato, já que a gente está entrando nesse ponto. Como a gente não tinha campanha, não tinha recurso, então, e aí naquela época podia fazer camiseta, a gente fazia uma camiseta e a minha camiseta tinha escrito agrotóxicos não, era uma camiseta, né? E os meus amigos me ajudavam muito com recurso e tal, e eu até vendia camiseta para os amigos, porque aí sobrava camiseta para eu poder doar as camisetas na campanha. Aí eles conseguiram fazer um carrinho que eles empurravam e levavam até a Praça da Sé. Esse carrinho chamava Lazzarineta. E eles pegavam lá, tinha uma bateria, um microfone, e aí as pessoas iam lá e falavam, não vota Lazzarini, porque o candidato ecológico, tal. Era um palanque. Era um palanque, levava. Então isso tudo ajudava, porque... Que legal isso! Tinha uma coisa também que hoje, quando a gente discute sustentabilidade, tem muita gente que ainda não entende, né, a complexidade desse termo e confunde com ecologia. Sim. E uma vez eu ouvi um pesquisador falar uma coisa que eu nunca esqueci, que a gente pensa nisso, a gente pensa naquele eco chato, né? Sim. Aquele cara que pede para você fazer xixi no banho, que não liga o ar-condicionado do carro, e não é nada disso, não, né? Não, e naquela época não era um pouco assim, lá vem aquele eco chato, o que aquele homem tá falando? A gente era meio tratado assim, mas até porque a gente não tinha muita informação sobre a degradação do meio ambiente e o impacto na saúde da população. A gente procurava usar informações de lugares muito distantes, o que acontecia na Europa, o que acontecia nos Estados Unidos, porque nós não tínhamos bibliografia sequer para tratar desse assunto, para provar que havia um impacto na saúde da população. E depois, aos poucos, a gente foi vendo, é muito mais simples. Quando você deposita erradamente lixo num determinado local, ele pode afetar a sua saúde. Quando você emite gás carbônico com o seu carro, você está afetando a saúde. São todas essas coisas. Quando você desmata a Amazônia, fica mais calor aqui. Fica mais calor aqui, exatamente. Então, quando você consegue relacionar muito diretamente com a saúde da população, a questão ambiental, você agrega mais gente. Mas eu devo dizer que, justamente, os que eram mais os ecochatos, aqueles que eram mais radicais, que chamavam mais a atenção. A gente sempre procurou ser um elemento mais equilibrado nessa questão ambiental, porque ela exige um certo equilíbrio, então, por mais apaixonante que ela seja. Por mais apaixonada que seja a discussão, né? E a relação com o executivo, como é que era aqui, na época do Montoro, por exemplo? Era uma época muito interessante, porque o Montoro era o democrata por excelência. Então, a gente tinha muito acesso ao Montoro, acesso aos próprios secretários. Então, havia uma relação muito boa. Ele nos chamava com muita frequência para conversar lá no Palácio Bandeirantes. E até passamos uma dificuldade em um determinado momento, porque a população imaginava que com a eleição, somente com a eleição, que é absolutamente fundamental, haveria uma alteração brutal e momentânea na situação do Estado e do país.
nós estávamos vivendo aqui uma democracia, no momento em que se vivia também uma ditadura a nível federal. E houve um momento muito sério em que alguns grupos mais radicais quiseram até fazer a derrubada das grades do palácio. Ficou um fato muito conhecido e isso exigiu muita interlocução e muita discussão, muito jogo de cintura com a intervenção da Assembleia, porque entendo que, com raríssimas exceções, ninguém gostaria de ver um ato desse tipo, né? Um enfrentamento físico contra um governo do Estado eleito democraticamente pela população. Mas a relação com o governador era uma relação ótima. A maioria dos nossos entrevistados, quando fala dessa época, fala que a Assembleia era o que a gente já chama aqui de ilha de democracia, num regime de ditadura que a gente vivia, né? Exato. Por conta da relação com o governador, que era muito aberta, com Montoro, Isso. E por conta da liberdade que se tinha aqui dentro. Isso, exatamente. Não, é interessante. Teve um ano que foi a eleição indireta do prefeito municipal aqui de São Paulo, né? Você se lembra, não havia eleição direta. E nós tínhamos 42 e 42 contra e 42 a favor. E o nosso candidato era o Mário Cova, essa figura absolutamente brilhante, um líder espetacular, que tinha sido eleito deputado federal, e nós estávamos, evidentemente, apoiando. E, nesse momento, foi empatado, deu empate, né, 42-42, e o presidente da Assembleia deu o voto de Minerva, né? Então, Quem que era o presidente? Era o Neftales. E nesse fato, então, a oposição criticou muito, porque disse que até apareceu mais um deputado, o 95º deputado, que não existia, etc. Mas foi um período muito bom e depois era a forma de eleger, né? Não tinha, a ditadura não permitia eleição direta. Não tinha outra. Então nós tínhamos que votar e nós votamos corretamente, elegendo o Mário Covas, prefeito de São Paulo. Bom, deputado, o senhor falou para a gente até agora como é que foi a experiência aqui no Legislativo, mas também existiu uma experiência no Executivo. Sim. E aí eu quero saber se, como secretário da Agricultura, nomeado pelo ex-governador Orestes Quercia, Isso. Né? O que é que foi diferente? Porque aí é caneta na mão, né? Aí pode decidir. Eu estive na Secretaria da Agricultura durante 1 ano e pouco, né? Foi de dezembro de 88 a janeiro de 90, até porque a expectativa era de ter mais um mandato, fazer mais uma campanha eleitoral. Foi uma experiência também espetacular. Por quê? Primeiro, por várias razões, porque a Secretaria da Agricultura é uma secretaria bastante grande, com casa de agricultura hoje no interior do estado inteiro, eram cerca de 17 mil funcionários, então uma estrutura muito grande, muito pesada até. E eu tive a oportunidade justamente de, sendo secretário da Agricultura, fazer a regulamentação da lei dos agrotóxicos que eu tinha aprovado aqui na Assembleia Legislativa. E isto permitiu a diminuição proporcional da quantidade de agrotóxicos que eram vendidos, a diminuição da contaminação dos alimentos, a diminuição das intoxicações dos trabalhadores. Quero até lembrar um fato que aconteceu aqui também na Assembleia com relação a essa questão da contaminação dos alimentos. Eu recebi o resultado de uma pesquisa, de um estudo, de análise que foi feito em vários alimentos, do Instituto de Tecnologia de Alimentos, ligado à Secretaria da Agricultura, quando eu estava na Assembleia. E eu fiz a divulgação, mostrando a contaminação desses alimentos, né, tal. Mas quando eu estava fazendo essa divulgação, muitas entrevistas, numa delas veio uma rede de televisão e eu estava falando e eu fui alertado, o deputado Walter Lazzarini, se o senhor disser o nome do produto, não sai Não pode, não sai na televisão. Então, tive que contornar isso aqui sem dizer o nome do produto que estava contaminado, dizendo, tantos de massa de tomate, tanto de tal enlatado, etc. Tal. Mas, enfim, era o espaço que havia e vamos aproveitar esse espaço para divulgar essa questão que era fundamental. Mas foi possível colocar em prática as políticas públicas que o senhor tinha em mente? Sim, eu acho que nesse caso posso citar 2 fatos muito importantes. Primeiro é a adoção definitiva e a consolidação do receituário agronômico, que hoje é uma realidade no Brasil inteiro.
Isso daí permitiu que o trabalho dos engenheiros agrônomos se explicitasse de uma maneira muito técnica, demonstrando a quantidade que efetivamente era necessária. Não aquela quantidade que era indicada por quem vendia o produto, mas quem tinha conhecimento técnico para dizer a quantidade necessária para o combate de pragas e doenças. Com isso, seguramente, se diminuiu muito a contaminação do solo, dos rios, a contaminação dos alimentos, a intoxicação dos trabalhadores, etc. Então, acho que esse foi um fato extremamente importante, que me orgulha. E um outro fato que provocou uma celeuma extremamente significativa foi quando nós denunciamos o uso da neantina no combate de pragas, de doenças da batata. O que é neantina? É um produto químico que, inclusive, era contrabandeada do Paraguai e que era aplicada de uma maneira abusiva e indiscriminada. Quer dizer, primeiro que era um produto contrabandeado. Segundo que não era um produto permitido para combate, então, justamente porque a batata é um produto básico da alimentação do brasileiro. E justamente fizemos uma campanha muito grande, houve uma reclamação enorme de muitos agricultores, que eu lamento, evidentemente, mas tinha que tomar essa atitude como secretário da Agricultura. Não podia me negar a tomar a atitude de denunciar este fato, porque a contaminação que se detectou nas batatas era brutal. Isso ia afetar, como deve ter afetado a saúde. Isso passava para a gente que consumia. Seguramente. E podia até afetar, e seguramente afetava a saúde da população. Poxa. Então, houve um controle muito grande através das casas de agricultura, através dessa denúncia, de orientação aos agricultores que não podiam usar esse produto para o ataque de pragas e de doença da batata. Deputado, vamos para mais um rápido intervalo. A gente ainda tem que contar, só tem mais um bloco, hein? A gente ainda tem que contar da participação do senhor pela CETESB e das voltas ao mundo todo que o senhor já deu, né? Já estava até esquecendo, Estados Unidos, Taiwan, Alemanha, muito lugar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias, não sai daí, até já. O Memórias do Poder Legislativo está de volta. Hoje a gente entrevista o deputado Walter Lazzarini Filho e ele já contou para a gente toda a experiência de 2 mandatos aqui na Assembleia Legislativa, a experiência na Secretaria da Agricultura e agora vai contar para a gente a experiência da CETESB. A CETESB já era um órgão respeitadíssimo como é hoje, equipado, como é que era na época? Sim, a CETESB primeiro que a CETESB é um órgão de controle ambiental, né, é o mais importante do país e é tido como entre os 5 maiores do mundo. Portanto, absolutamente respeitado a nível nacional e a nível internacional. E dá a última palavra em todas as licenças ambientais que existem, acho. Para qualquer atividade que tenha um potencial de impacto ambiental, há necessidade de ser licenciado. E o licenciamento é feito pela CETESB. Eu assumi a CETESB em abril de 1991 e fiquei lá até abril de 1993. E também foi uma satisfação enorme, porque a CETESB é formada por profissionais extremamente qualificados, extremamente dedicados. São profissionais que vestem a camisa mesmo da CETESB, gostam de trabalhar e são técnicos, né? Lá não tem uma interferência assim, política, sempre é uma administração muito técnica. E a CETESB tem convênios com outras entidades, com universidades do mundo todo e manda os seus profissionais para fazer cursos fora, o que os capacita e os que os coloca em nível de igualdade, de excelência com os melhores pesquisadores e melhores profissionais da área ambiental do mundo. Se me permite, um fato muito importante que aconteceu logo no início da nossa administração na CETESB foi a divulgação das empresas que poluíam o Rio Tietê. Isso, em 91, ficou muito conhecido, porque quando nós assumimos a CETESB, já vinha um programa, estava no início de um programa de coleta de amostras dos efluentes, aquilo que as indústrias, depois de terem produzido seus produtos, fabricado seus produtos, elas lançam os efluentes. Jogam.
E esses efluentes têm que ser tratados, evidentemente, em estações de tratamento. E a CETESB já estava fazendo a tomada de amostra desses efluentes e havia toda uma crítica de que a CETESB estava protegendo algumas indústrias, que estava omitindo, que não estava divulgando. Então, eu, logo que assumi em abril, acho que foi em maio, eu pedi que fizesse um relatório completo com todas as empresas que tinham sido investigadas, com relação à carga orgânica e à carga inorgânica, né? Todas elas, quer dizer, uma carga mais de produtos orgânicos, né? Como, por exemplo, resíduo de leite, coisas de carne e de produtos químicos. Aí chamamos a imprensa e num documento de 144 páginas, nós fizemos a indicação de todas, por ordem decrescente, de todas a quantidade de poluição que cada uma delas provocava no Rio Tietê. Então, isso deu uma reação... Deu que falar, essa transparência toda. Era muita transparência para a época. Existia omissão mesmo, então, anteriormente? Não existia, mas como demorou um pouco até fazer a divulgação, muitos entendiam que ia haver uma divulgação das 3 primeiras, as maiores poluidoras, 5, etc. Não, e aí não era justo. Então, eu pedi que fizéssemos com absoluta transparência a relação de todas elas com o tipo de carga, se era orgânica ou inorgânica, e a quantidade e a liderança dela. Em primeiro lugar, fulana, do segundo, etc. E isso foi muito importante porque fez com que as empresas fossem justamente diretamente na CETESB e procurassem meios de se adequar. Para você ter uma ideia, eram 1.250 indústrias que nós tínhamos feito a coleta dos efluentes. Quando eu saí da CETESB, 1.244 tinham se adequado, com o recurso do Programa de Controle da Poluição, do PROCOP, da CETESB, ou com um recurso de financiamento, de alguma forma. Estava já equacionado, estava caminhando, ou já tinham as estações de tratamento, ou já estavam construindo, ou já estavam com recursos para fazer. Então, foi um trabalho excepcional que foi feito, graças aos funcionários da CETESB, que permitiu levantar mais uma vez um assunto fundamental, absolutamente importante, e que resultou hoje nessa campanha que continua ainda, porque o Rio Tietê, naturalmente, como qualquer recurso hídrico, não pode ser... E talvez, até se me permite também, talvez a minha saída da CETESB tenha sido pelo fato de que eu, numa entrevista, eu informei que o Rio Tietê, para a despoluição, levaria coisa como 20 anos se tivesse um investimento contínuo. Que começasse ali. E isso... isso até hoje não aconteceu. Não aconteceu. Então, e isso parece que não agradou o governador da época, e por isso que... O mesmo governador que nomeou o senhor? Não, foi o outro. Já tinha trocado. Já tinha trocado, foi eu. Entendi. Aí ele não gostou. Parece que não gostou e tal. Mas o senhor sempre teve essa questão da transparência muito forte, né? De divulgar, Sempre. Não, eu acho que é fundamental. Só que o preço era um pouco caro, às vezes. É caro, mas acho que... eu diria assim que a forma da gente continuar dormindo à noite, tranquilo e tal, é ser absolutamente transparente. É uma obrigação, né? Não pode mais ser as coisas escondidas, tem que ser clara, aberta, ser colocada com clareza, com evidência. Então, todos os cargos que eu tive, eu tomei essa atitude justamente porque entendo que é fundamental que a população saiba o que está acontecendo, né? Não há por que a gente querer se preservar num cargo escondendo da população o que quer que seja. Bom, e essas viagens todas pelo mundo? Foram tantas, Cuba, como consultora ambiental, aí foram? Isso. Cuba, Estados Unidos, México, Uruguai, Taiwan... Alemanha, África do Sul. Eu já estou até lamentando, Vivi, que o tempo que eu achei que era muito... Está acabando, falei que passa rápido. Nos Estados Unidos eu fui como agrônomo de uma empresa de reflorestamento justamente para ver trabalhos que eram
feitos nos Estados Unidos, que era um grande país produtor de madeira, e eu trabalhava na empresa de reflorestamento. Tivemos na África do Sul, e na África do Sul, muito importante a ressaltar que, diferentemente da imagem que a gente tem, que a África, daquela época, de florestas, etc., a África do Sul não tinha tanta madeira para as atividades necessárias, né? Construção, casas, madeira em geral. Tal. E lá a gente aprendeu que o eucalipto, que é uma espécie absolutamente importante, era utilizado justamente para as mais variadas finalidades. E aqui no Brasil a gente não usava para isso. Então, por quê? Porque eles tinham uma técnica muito moderna de fazer o tratamento da madeira com a retirada lenta da água da madeira do eucalipto, que pudesse ser usada para qualquer atividade, principalmente até para mesa, cadeira, etc. Então, foi uma novidade aqui em termos do Brasil. Em Cuba, eu fui algumas vezes justamente porque eles tinham lá um trabalho excepcional de exploração da cana. A cana é uma espécie vegetal absolutamente maravilhosa. O homem que às vezes erra quando faz o plantio erradamente, mas da cana eles aproveitavam todos os produtos. Era uma coisa assim excepcional para remédio, para fazer cadeiras, mesa, paredes divisórias e tal. E eles não faziam a queima da cana. Por quê? Eles usavam as máquinas por várias razões. Primeiro, uma razão social. O corte da cana é uma atividade desumana. Pelo calor, só quem já viu exatamente. Sabe como que é isso. Então, eles faziam isso com máquinas e aproveitando a palha da cana, eles reintegravam no solo. Havia uma reutilização. Então não sobrava nada. Nada. Então, e toda essa palha, ela fornecia nutrientes para o solo, né? E você tirava na forma da cana, mas nas palhas, pelo menos, você reincorporava no solo. E, além disso, eles tinham exemplos fantásticos de utilização da cana para todas essas finalidades. Tal. Então, também foi um trabalho bastante interessante, que eu estive lá algumas vezes, uma vez até quando estava com o presidente da CETESB, justamente porque achava que era fundamental a gente trazer a ideia da não queima da cana. E hoje o senhor trabalha diretamente com as empresas que querem tomar iniciativas nesse setor, é isso? Sim, sim. Hoje eu faço um trabalho de consultoria ambiental desde que saí da CETESB, em 93 até agora, são 22 anos, tenho uma empresa de consultoria especificamente na área ambiental. Só faço meio ambiente, que é a coisa que eu adoro, faço com o enorme prazer, por mais que às vezes minha mulher quer que eu me aposente, eu tenho horror de me aposentar, então, porque tenho uma paixão pelo trabalho. Por que será que as mulheres reclamam tanto? Todos falam isso também. E então, a gente faz um trabalho muito... Eu gosto muito do trabalho. As empresas estão evoluindo muito. Muito. Nesse sentido, como uma responsabilidade social mesmo. Muito. Eu diria assim, a gente sente no meu trabalho profissional de consultoria ambiental, eu sinto isso, que as empresas chegam para resolver o problema, não é para quebrar o galho, não. De qualquer forma, não querem resolver o problema. E esse eu acho que é uma demonstração muito clara de conscientização dos empresários em geral, dos industriais. E o trabalho que a gente faz, justamente, seja nas chamadas áreas verdes, né, quando a gente tem que orientar com relação a áreas de preservação permanente, como é que se preserva essas áreas, o respeito à legislação ambiental, quando a gente fala no licenciamento ambiental, que são atividades necessárias para qualquer tipo de atividade potencialmente que contamine o meio ambiente, impactante ao meio ambiente, como nós chamamos. E também uma coisa que a gente faz, que é o trabalho de investigação de áreas contaminadas. A gente faz não só a investigação e identificação do contaminante, se é do solo, se é do lençol freático, as medidas para controlar esta contaminação, para remediar a área. Então, também é um trabalho extremamente interessante. Tem a questão da compensação também, né?
Compensação ambiental, a gente também trabalha muito, porque quando a gente faz um estudo de impacto ambiental para provar um empreendimento que tem um potencial de impacto ambiental, a gente tem que incluir quais são as compensações ambientais. E para isso existe uma lei que determina que agora no máximo 0,5% do valor do empreendimento seja aplicado em unidade de conservação de proteção integral. São aquelas unidades que só servem para pesquisa, para fotos, coisas desse tipo, para preservar mesmo o meio ambiente. Bom, nessa questão, falando agora do Brasil como um todo, estamos no bom caminho na questão ambiental, na questão da agricultura? Vivi, eu acho que nós evoluímos muito. Muitas vezes eu penso, como 30 anos na vida da gente é muito tempo, mas na vida do país não é nada, né? Na vida do planeta não é nada, creio que a evolução foi muito significativa. Sempre se diz que na época em que a gente começou a fazer movimento ambientalista, todos nós, os ambientalistas, cabíamos numa Kombi, né? Então saíamos todos juntos. Todos ecochatos. Eu estava ali no meio, tal, numa Kombi e tal. E hoje não. Hoje nós temos aí inúmeras entidades que fazem trabalhos excepcionais, trabalhos técnicos, trabalhos científicos e que prestam um enorme serviço mobilizando a população. Nós temos hoje parlamentares que trabalham a questão ambiental, temos o próprio Ministério Público que é muito atuante e temos também a própria, por exemplo, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, que criou lá já há alguns anos o Conselho de Meio Ambiente, né? Esse conselho que eu presido há 10 anos já, né, entrei lá com o meu compromisso de ficar 1 ano e estou há 10 anos presidindo. O COSEMA é um conselho formado por profissionais das mais variadas áreas, egressos do sistema de meio ambiente, de várias profissões, profissionais que prestam voluntariamente um serviço justamente para que a gente possa discutir no meio dos industriais a necessidade de preservação do meio ambiente. Então, eu estou lá já há 10 anos nesse conselho e creio que a gente estava prestando um serviço que não é remunerado, é um serviço que a gente faz gratuitamente, mas que eu tenho uma satisfação muito grande porque sempre consigo trazer secretários de Estado, ministros de Estado, justamente para discutir a questão ambiental no meio dos industriais. E creio que hoje há uma conscientização bastante grande dos nossos industriais com relação à questão ambiental. Estão muito preocupados com isso e procuram sempre seguir as leis e tomar todas as providências no sentido de evitar contaminação do meio ambiente. Bom, deputado, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu só tenho a agradecer tantas histórias, só não gostei da história dos passarinhos. Achei uma judiação. Mas de resto, todas as histórias foram muito bacanas. Espero que o senhor tenha matado a saudade de entrar um pouquinho aqui na Assembleia também. Parabéns por essa profissão. A profissão de agrônomo é a profissão que eu mais admiro no mundo, a profissão do meu pai, funcionário da Codasco, meu pai Heraldo, de carreira de muitos anos. Morro de admiração por ele e pela profissão. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu tenho uma satisfação enorme, até de dizer que também sou filho de agrônomo, sou casado com um agrônomo, tenho 2 irmãos agrônomos, de mim a família toda é voltada à agricultura e também, e por que não dizer, ao meio ambiente, porque sempre preservar o solo é engrandecer a pátria, como já se diz. Tá certo, obrigada. Muito obrigado. É isso, Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.